palma é sua. Peraí. Mais um, vai batendo palma até. Perfeito. Bem-vindos a mais um episódio do 1010. Hoje a gente vai fazer um tema que a gente já viu muito comentário pedindo isso, muita gente pedindo isso, que é falar sobre os relógios no cinema, sei lá, talvez até televisão, mas enfim, relógios nos filmes. E a gente até tá falando aqui, não vamos fazer aquele vídeo chato, tipo lista, falando, James Bond usou o relógio Omega não sei o que, não sei o que, porque, né? O que não falta é lista aí na internet falando quais todos os 1000 relógios usados, qual que achava que era, sabe? Enfim, tem um monte de detalhe. Então acho que o legal, a gente pensou aqui em fazer um vídeo, mas pelo menos acho eu, fazer um que a gente comente relógios foram marcantes para você no filme ou para mim, ou, enfim, aquela história, a gente fala uma coisa aqui, vai fluindo e vira totalmente outra, então. Mas obviamente, antes de mais nada, Fazer um wrist check. Eu tô com um Breitling Chronomatic. Que é, na verdade, uma reedição moderna do original Chronomatic. O primeiro Breitling cronógrafo automático com o clássico calibre 11, por isso mesmo que ele imita ou simula, né, a mesma configuração do calibre 11 original, pulsadores no lado tradicional, mas a coroa no lado das 9 horas. eu tô com é um Panerai Luminor Submersible Amagnetic, ou Pan 389. Que eu pessoalmente, vocês sabem que sou fã, inclusive é um relógio que mais pra frente eu vou falar dele porque ele faz parte de um relógio de filme pra mim que é importante, um filme horrível, mas que eu gosto. Então eu vou deixar só nesse suspense aí mais do meu querido Panerai que vocês estão vendo aí. Turma, eu tô de Rolex, Milgauss, safira branca com uma pulseira Rubber B. De borracha, que não é o original do relógio, mas vocês visitem o site aí, o Rubber B Straps, me patrocinam. Então maravilha, vai. Então, vou começar já que eu falei mal dele aqui. Acho que, bom, vou falar diferente, vou fazer sobre Panerai, que pra mim é um relógio que tem uma mania danada de aparecer em filme que eu gosto, e eu gosto de filme ruim. É até engraçado quando a gente falou, vamos fazer relógio de filme, um dos primeiros filmes na minha cabeça, que é uma coisa que eu lembro quando eu era criança, eu tenho 90% de vocês sabem que filme é esse também, que foi um filme do Schwarzenegger que chamava Queima de Arquivo, Eraser, que antes do Schwarzenegger aparecer na tela, aparece o Panerai primeiro. Não sei se você lembra dessa cena que aparece o relógio, meio que tá passando os trailers, o nome de ator, aparece o relógio, ele tá arrumando a hora, tá até com a coisinha aberta aqui assim, aí ele tá, ele pum, fecha e some. Aí depois essa cena aparece no meio do filme. Só que isso me marcou quando eu era, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas foi, que relógio legal, né? Tem um negócio tem uma alavanquinha, fecha, né? Puta bagulho esquisito. E me marcou, o Panerai me marcou desde essa época, mas assim, eu não fazia a menor ideia que era Panerai, mas sei lá, mal sabia que era relógio. E muito tempo depois fui descobrir que tinha essa ligação. E volta até, já o primeiro filme aí que eu vou comentar, que pra mim é um filme que eu acho legal pra caramba de relojoaria, que são o Expendables, que é os Mercenários, que foi aquela franquia que juntou todos os super-heróis, né? Todos os bombados do cinema. E eu acho muito legal, porque no primeiro cheio de Panerai, Stallone com Panerai, e aí tem Baron Ross, bom, na trilogia inteira tem Baron Ross, Panerai, tem o Bolt, que eu não sou o maior fã do mundo. Mas putz, eu sei que acho que foi o Stallone, deu o Panerai bronzo pra todo mundo pro segundo filme, aí tem todo mundo de bronze. Você nunca viu? Não. Um filme que eu lembro muito tem Panerai é Transporter. Transporter, me ocorreu o agora. Jason Statham. E ele, eu acho que ele então, foi e ele usa patrocinado desse no terceiro Mercenários, exatamente esse aqui, o Pan 389. E não, e até do Transporter eu acho legal, Transporter, que é um filme também horrível igual esse, que é legal que tem uma cena que não tem nada a ver, né, porque é um Panerai destro. E é que ele tem um áudio A6 lá, acho que é um Panerai destro que ele usa. Eu lembro que tem uma cena aqui que acho que é um A8, acho que ele tem, que ele tem um A6 ou um A8, que ele tá com o Panerai Chrono, aquele Daylight, e ele aperta o botão do Panerai e faz um pip, como se o relógio tivesse um alarme, que não tem nada a ver, zero a ver com o relógio. Mas tem essa cena que me marcou também, porque nessa época eu já sabia uma coisa de relógio, eu falei, mas esse relógio não tem alarme. Negócio fake, né? Tem muita coisa a ver. Mas sei lá, pra mim Panerai é um clássico de
desses filmes De filme trash de ação. Inclusive, Panerai ficou muito famoso na época do Stallone, que ele usou no Daylight, né? O primeiro filme que apareceu, eu acho que foi o Queima de Arquivo, que foi a primeira aparição de Panerai, mas o que ele ficou mais famoso foi quando o Stallone usou no Daylight, aquela cena do túnel lá. Outro filme horroroso, né? Mas o interessante é que mais ou menos nessa época, uma coisa que a gente comentou antes, né? Os relógios ainda apareciam meio que espontaneamente, não era uma coisa embutida no filme, né? Tudo bem que, lógico, se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vai esbarrar no Omega Seamaster do James Bond, que, enfim, no momento em que ele se deixou de usar qualquer outra coisa, desde o Rolex, Seiko e tudo mais, para se tornar o Omega. Mas nessa época não era tão comum, não é como hoje, dá a impressão que hoje um monte de filme hoje colocam o produto no filme. Colocam o produto no filme, entendeu? Sim. Então, tanto que as grandes memórias que eu tenho são justamente de filmes. Muitas coisas eu fui descobrir, lógico, depois que eu fui me interessar. Eu já tinha notado originalmente coisas que até quando eu era criança tinha visto o filme, mais ou menos assim, que nem você viu do Panerai, mas você só foi se ligar no que era quando você foi entender de relógio. Quando virou doente. Eu também, assim, em cima do que o Greg falou lá atrás, de que a gente não queria que fosse um bate-papo chato e tal, eu, assim como eles, acabei não estudando muito, a gente gosta do tema naturalmente, decidi falar da cabeça mesmo. E um relógio que me ocorreu agora foi um relógio usado pelo personagem Vincent Hanna no filme Heat, Fogo contra Fogo, que é com Al Pacino e Robert De Niro. É um relógio que eu gosto bastante, que é um Bulgari Sportline 35mm. Não sei se eu vi esse filme. Esse relógio também foi usado no filme Descent. Inclusive a Bulgari fez uma edição com Descent no mostrador. E existem também, que não é um filme trash, é um filme bom pra caramba, até recomendo. E existem também séries, né, que o povo usa relógio em série. Então, eu gosto muito de série ligada com carro, acho que muita gente que assiste aí também gosta. O pessoal do Top Gear lá, desde os antigos, Jeremy Clarkson, os IWC, Richard Hammond, os Breitlings, e agora o novo Chris Harris também. Tem um Sid Weller lindo com bezel de alumínio, tem um Chopard Jack X, eu já vi ele usando um Galápagos do modelo novo também. Então, sabe o cara que usa um relógio muito esquisito que eu, adoro o cara e comecei a me interessar pelo relógio por conta disso? O Jay Leno usa um Seiko Monster. Usa assim, sem parar, todos os dias você vê da galera. Sabe aquele que é Monster, aquele que tem vários mostradorezinhos assim, né? Não. Um Seiko que é todo fechado, não é? Ah, não, que ele usa, acho que é um Sportura. Então, ele usa esse Seiko que é cheio de aberturas no bezel. É uma Sportura que eu acho que era... Eu acho que ele era desenhado por algum designer. Não sei se é o Giugiaro, na verdade, porque até, dando spoiler, eu ia justamente falar do Seiko Giugiaro utilizado no Alien, no filme Alien. A Sigourney Weaver usa um Seiko Giugiaro. Eu acho que esse Sportura eu acho que é um Giugiaro. Vou falar mas uma muito coisa mais moderno do que aquele. Que me ocorreu agora. Aquele eu acho maravilhoso, inclusive esse do Alien, acho legal pra caramba. No filme Top Gun, que todo mundo acho que conhece, né? Eu ia falar também. Você ia falar mas dele? Quase ninguém lembra dele. Não, e ele não usa um relógio da IWC e não usa um Top Gun. Ele usa um Porsche Orfina. Porsche Design Orfina. Ele usa um Orfina, Então, eu vi esse filme esses dias sem querer. É um dos que eu ia falar. falar. Agora, né? Em novembro vai sair o... É um dos que eu ia comentar justamente porque é meio esquecido. Eu dificilmente vejo em alguma lista alguém comentar desse Porsche. Um outro cara que usa relógio porque gosta e aparece tanto no próprio seriado que leva o nome dele, como no Comedians in Cars Getting Coffee, é o Jerry Seinfeld, né? Ele sempre usou muito Breitling. Muito Breitling. Mas desde o tempo da série, do seriado, ele sempre tava de Breitling. Inclusive na capa na época, uns Seinfeld, ele tá com um Navy Timer, né? No Zero Space. Sim. Ele tem um Space fundo branco, sempre aparece é legal esse programa. E apareceu com um Daytona Paul Newman esses dias, né? Sim. Não esses dias, só alguns anos atrás aí. Mas esse programa é legal, ele sempre tá com umas coisas bacanas. E aí, você falou do Seiko Giugiaro no Alien, aí eu passei pela cabeça Alien, Seiko e lembrei de outro Seiko, que também tá ligado aos alienígenas. O Arnie, do Predador. Sim, verdade. Que inclusive foi relançado agora, reestilizaram ele. Tem dois filmes também que eu me lembro assim, que aparecem em GG Lecoultre Reverso. Vocês não sabem quais são? Vocês devem saber. Esse é um que tem a ver com o grande date que eu postei algumas vezes, que é o Batman. Isso, é exatamente igual naquela, bem na cena que batem na Lamborghini que ele tá lá sentado triste, né? E aí você vê nessa cena aí.
E o Thomas Crown, né? Na primeira cena ele tá dentro do verdade. táxi, ele dá uma olhadinha, é um reverso de ouro também. Aí ele desce do táxi e tal. É um misto de ouro? Eu acho que é de ouro rosa, ouro, cara. é. Eu acho que é de ouro. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse filme. Esse filme é legal, esse filme. E um Arte do cara Crime. que é um personagem que eu adoro e que o ator também adorava, que já faleceu, que é o Tony Soprano também, interpretado pelo James Gandolfini. E tanto na vida real como na vida ficcional ele usava um Rolex. O Tony Soprano usava um Day-Date, né? E o James Gandolfini é um Submariner. Tem até uma história curiosa com relação a esse Submariner dele, uma história triste. Quando ele morreu na Itália, ele infartou dentro de um hotel e um dos paramédicos roubou o Submariner dele e foi condenado. Então é uma história real. Descobriram quem Vocês foi, fez pesquisem tudo. aí, Não sabia. Triste a história. Mas eu adoro o cara, até acho que, até falando um pouco mais do filme do que do relógio, eu acho que era muito mais Tony Soprano que James Gandolfini, assim, eu acho um personagem perfeito, né? Mas sabe que você falou do Thomas Crown, a gente não pode deixar de jeito nenhum de mencionar que você pensou Thomas Crown, lembrei do Chris Brosnan, então vamos passar por um milésimo segundo, mas tem fala James Bond, os relógios dele, desde a época Sub Big Crown, a todos os zilhões de Seikos que tiveram no meio do caminho na época do Roger Moore, que eu acho que são os mais legais de todos. E depois que entrou o GoldenEye, que entrou o Omega, entrou com tudo e... Mas você sabe que tem um outro filme com o Pierce Brosnan, que ele usa um relógio bacana, que é um filme que ele rouba um diamante, tem que esconder o diamante, ele usa um Daylight, eu não lembro o nome do filme, lembro do relógio, um Daylight azul, um Panerai Daylight com bracelete azul. Eu acho que eu sei que filme é esse. Bem legal, quando lançou o filme era Ou será que eu moleque, tô eu falei, eu preciso ter um Panerai azul. Talvez esteja confundindo com o Thomas Crown. E até tem uma temática assim com o relógio, eu me lembro que no final eles acham o relógio escondido em tal lugar, não me lembro muito exatamente. Qual que é o filme? Você não lembra o nome, né? É verdade. Não me lembro o nome. Então fica a pesquisa aí pra todo mundo. O que mais, hein? Bom, o Seiko aparece, um dos filmes clássicos que aparece que na verdade impulsionou o preço do relógio é o Apocalipse Now. Engraçado que na verdade aparece também um Rolex. É verdade, Marlon Brando. Sem o bezel, né? Sem o bezel, que durante muito tempo falavam que era um Sub, depois descobriram que era um GMT, e esse relógio meio que reapareceu. E você sabe que a história desse, pelo que me disse, eu li, não chequei, então não sei, mas pelo que eu entendi, esse relógio, ele queria usar esse relógio, mas a produção falou, não, esse relógio é muito bacanão aí pra você usar, que ele é o general, sei lá, que é o sargento, não sei o quê. Eu falei, beleza, arrancou o bezel fora, deixou o relógio todo arregaçado, agora tá detonado, posso usar no filme, e usou no filme o relógio que diz a lenda que era o relógio dele, que ele usou no filme, Coronel que Cara, ele eu quis acho usar. que é, porque tinha um negócio E depois escrito ficou no com o back, relógio. eu já pesquisei desse Marlon relógio. Brando Tinha... com, acho que Isso, MB, sei lá, com tinham as canivete. iniciais dele no nessa back, época ele já tava mais meio que difícil do que já era. O relógio que apareceu foi para leilão recentemente por milhares de... O relógio do Colonel Kurtz. Mas é o clássico. Mas o clássico é o relógio, é um Seiko 6105 de mergulho. Eu tive um, inclusive, igualzinho. É exatamente, bem especificamente, o 6105-8100. Aliás, desculpa, 8110, que tem a caixa bem cushion, assim, bem em formato de almofada. Cujos Turtles novos imitaram. Exatamente. Na verdade, o Turtle não. O Turtle ele imita o 6309, que é o sucessor do 6105. O Turtle ele é um 6309 que aparece num filme também. Que vem aprendendo. Que é o... Esqueci o nome do filme em português, mas é o filme que tem algum mistério do fundo do mar lá, que é com o... Também esqueci o nome do ator, mas enfim. A gente sabe muito, a gente Joguem tá uma aula aí pra Seiko vocês 6309 que vocês vão ver o filme lá do cara que mergulha e descobre o negócio meio alienígena, meio sobrenatural no fundo do mar. A Esfera? Não, esse é mais não, é bem mais antigo. Eu esqueci de tudo, mas a idade já tô meio... Você tá bem, para 65 você também. Para 65 da idade real, né? Que a mental é uns 90 e poucos. E a física é 100 e pouco. Mas o Seiko aparece, enfim, em diversos filmes. É o Martin Sheen, né, que usa o... É o Martin Sheen. O Martin Sheen que utiliza o relógio. Na verdade, inclusive, esse relógio não foi escolhido muito por acaso, não. É porque realmente as histórias são meio contraditórias. Alguns dizem que também era dele, mas eu sei que muitos combatentes na época do Vietnã utilizaram esse relógio porque a Seiko sempre foi muito popular nos Estados Unidos e era considerado um relógio que não era muito caro, caríssimo, e era um relógio muito robusto para mergulho, então o cara queria meter na água e tal. Então tinha um histórico de soldado. Existe muitos que aparecem para vender nos Estados Unidos foram usados pelo pessoal pelos combatentes, não, provavelmente não soldados assim, mas algum de uma patente um pouco maior, oficiais e tal.
o filho dele, Charlie Sheen, que era o Charlie do Two and a Half Men, usava no Two and a Half Men, vocês sabem qual relógio? Um Yachtmaster, de platina, bezel de platina. Se não me engano, ainda eram 35mm, não era nem o 40, que eu me lembro de ver o relógio pequenininho no braço dele. Assim. E na vida real, só Patek, o Charlie Sheen. Ele gosta de Patek, né? Ele gosta de Patek. Um relógio que aparece em muitos, na verdade, todo filme que retrata de alguma maneira as missões lunares, pelo menos, óbvio que tem um instrumento extremamente marcante. Temos que falar das missões espaciais, que é o Speedmaster, né, o Moonwatch, que óbvio que aparece no Apollo 13, mas um filme que muita gente esquece que ele está bem presente é no Os Eleitos, que aliás é um excelente... Os Eleitos é a história dos 13 primeiros astronautas escolhidos das primeiras missões espacial. Mercury e tal. Todos eles estão com relógios da época correta e, salvo engano, inclusive sem guarda e tudo certinho. Tudo certinho que eu me lembre, tudo mais ou menos certo. E esse filme, aliás, é muito bom. O Apollo 13 eu acho um filme bom, eu gosto das histórias das missões espaciais americanas. O Apollo 13 é um filme bem fidedigno à história como ele ocorreu, com, lógico, algumas liberdades, mas Os Eleitos é muito bom. Melhor ainda, é um filme super longo, inclusive, acho que ele tem mais de 3 horas de filme. Vale filme que aparece um Breitling que me marcou também quando lançou é Diamante de Sangue. O Leonardo DiCaprio usa um Avenger. Chrono Avenger. Um Chrono Avenger com a pulseira de borracha. Lembro de ver no cinema esse filme, sair de lá também e falar, puta, eu quero ter esse relógio aí também. Mas você falou de espaço, eu lembrei de um filme que ficou, o relógio ficou, acho que, muito bom. Porque a gente é tudo doente, mas acho que o relógio, a gente fala mais desse relógio até do que do próprio filme, que foi do Interestelar, o Hamilton Khaki Field. Eu não assisti esse filme. Vocês não assistiram esse filme? Não. É aquele com o Matt Damon, né? Aquele... acho que o Matt Damon mas é com aquele que ganhou um Oscar agora, que também, a gente é muito bom de filme. Que Matthew McConaughey, que ninguém sabe falar. Matthew McConaughey. E que nesse filme ele tem um Hamilton Khaki que ele deixa com a filha quando ele vai fazer as viagens para mostrar a relatividade do tempo, não sei o que no fim, não vou dar spoiler, mas ele usa o relógio para se comunicar com a filha, né? E acho que foi em 2019, até um bom tempo depois, a Hamilton lançou esse relógio, chama Murphy, que é o nome da filha dele no filme, acho. Que é uma reedição igual desse do filme, aí tem a brincadeira lá do código Morse, mas eu não vou falar muito para não dar spoiler, então pra quem nunca viu. Aliás, uma coisa que eu lembrei, falando de Hamilton, não sei se vocês já repararam, mas nos filmes do James Bond, já com o Daniel Craig, apesar dele usar Omega, todo mundo do resto tudo usa Hamilton. Tinha uns Longines também? Tem GMT também de cerâmica. Eu assisti uma vez só. Eu sei que o primeiro, o oponente dele do primeiro filme do Daniel Craig, o cara que ele treta ali, GMT de cerâmica. No primeiro? Opa, certeza. Então rola um debate, porque eu reparei que tem pelo menos uns 2 ou 3 Hamilton. E aí imaginei e falei, o SWAT Group dominou o filme. Acho que é aquele e falando em GMT de o cara cerâmica, que fez dos nazistas lá, o Bastardos Inglórios, lá que fez o bandido, se eu não Sim, ele faz um dos vilões. Se eu não me engano, ele tá de Longines. Mas posso estar falando besteira, não... Mas eu não sei, eu lembro de ter visto um Longines e falar, SWAT Group tá querendo empurrar mais coisa aqui pro James Bond. Eu acho que eu tô confundindo, é do Missão Impossível, GMT de cerâmica. Pode ser. Porque acho que não iam deixar um Rolex passar no patrocínio do SWAT. Missão Impossível, GMT de cerâmica. Sei que ali aliás, onde tem GMT de cerâmica também é Ocean's Eleven, né? O Brad Pitt no primeiro usa se não me engano, de aço e ouro ainda, o Rust. Aí você comentou até do Missão Impossível, tem a famosa disputa que sempre se achou que era aquele caço que não era G-Shock, sim, verdade. Até pouco tempo atrás você achava que era um, aí descobriram no Blu-ray, quando conseguiram criar a imagem, que era outro relógio. Mas tem o caso famoso do Ethan Hunt, mas eu não lembro a referência desse, eu não lembro mesmo. Cara, no primeiro Missão Impossível, me fugiu agora o nome do ator, mas o cara lá que é um dos presidentes da agência lá do Missão Impossível, um scuba aço e ouro, alguém lembra disso aí? Não. Uma cena muito rápida, ele dá uma olhada assim também, um scubinho aço e ouro da primeira geração, 38mm, só relógio, me lembro bem disso. O complicado disso é que se a gente sentar aqui, a gente vai lembrar de uns 400 mil filmes eternos. Tem mais algum que você lembra assim que você fala? Eu tenho um último pra comentar aqui, mas esse é trash, porque é podre. Minority Report. Tom Cruise, vocês já viram o que é o relógio que ele usa? Não. Que desgraça que é aquilo? Não. Invicta. Não é um pouco não sei se é tão... Não quero causar intrigas. Ele usa um Speedmaster X33 disfarçado de Bulgari. Sério?
Vou ter que ver. É um Speedmaster X33, Mas só que fizeram um efeito especial, Fala sério. cheio de meleca, não sei o que, todo digital, como se fosse escrito Bulgari. É a coisa mais... Você sabe que olha, você uma falou criancinha ia anotar e falar, meu, para com isso é um X33. É simplesmente ridículo. Eu não sei qual é a parte mais ridícula. Se o cara que, sei lá, o pessoal que cuida do wardrobe não se atentou a isso, é muito amador. Ou acho que para aparecer a marca Bulgari, a Bulgari deve ter tentado, mas falou, pô, cara, você precisa... Toma, vocês queriam um Bulgari, eu dava um, não fazia isso com relógio que nem é do nosso grupo, nem da nossa marca. Vai aparecer o insert, aí vocês vão ver que vergonha que é. Sabe é uma piada. Eu ia comentar um, piada. mas você falou isso, eu lembrei de outro, que eu nem lembrava disso, mas quando você falou, me veio à cabeça, que também foi um negócio que eu olhei e falei, sério mesmo? Que não tem nada a ver. Vocês chegaram a assistir aquela série que acho que passa no Netflix, do Agents of S.H.I.E.L.D.? Não. Enfim, é dos caras da Marvel, lá, que é uma continuação como se fosse dos Avengers, enfim. E é tudo futurista, como se fosse do... E tem uma hora que eu não lembro quem que é, aparece com o relógio, na hora que vira o relógio, eles pegaram o MB&F, aquele HM3, que tem dois mostradores assim, você vê o balanço ali tudo para fora. Assim. Só que eles pegaram o design exatamente daquele relógio, fizeram um próprio horroroso, todo de plástico, com umas luzes azul brilhando dentro. Eu lembro que eu olhei aqui e falei... Tipo o relógio do Ben 10. É tipo isso, conseguiram arregaçar. Como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Não, eles podiam ter usado o MB&F que aparecia futurista e atalhinho, sei lá, fazer uma tela, mas eles fizeram um próprio tão horrível que isso me marcou, eu lembro disso até hoje. Esse foi um trauma na minha vida. Gente, aquele pra arregaçar. O que mais? Tem os óbvios, né? A gente não pode deixar de falar também Le Mans 72, Tag Heuer Mônaco, né? Tem muitos relógios que ou eles eram famosos e apareceram no filme, ou tem os que, é o que a gente justamente estava discutindo, os que ficaram famosos porque apareceram no filme. Então, o Mônaco Steve McQueen, entendeu? Com aquela configuração de mostrador, ficou famoso por causa do filme. E, obviamente, o Paul Newman, o Daytona Paul Newman, que a gente falou já no vídeo do Rolex, assistam um vídeo com os apelidos do Rolex. Mas que, enfim, era um ator e que acabou utilizando no filme e ficou marcante. Na verdade, ele utilizava aquele relógio o tempo inteiro. Era pessoal. Era relógio pessoal dele. Então tem esses relógios que ficaram icônicos porque apareceram no filme. O que aconteceu com esse Seiko do Apocalipse Now foi isso. Depois que começou a aparecer... E aí também outro fenômeno do DVD para Blu-ray e tal... No DVD e mesmo nos originais você não conseguia ver muitos detalhes. Dava para ver que era o Seiko, mas por exemplo não dava para ver detalhe da pulseira. Que foi o caso do James Bond. Também o caso do James Bond, que descobriu que não era preto e cinza. Foram descobrir que não era preto e cinza, era aquele eu não descobri até hoje, porque eu sou daltônico, E aí foram descobrir que a pulseirinha era aquela waffle que só foram perceber no Blu-ray, porque também já era a versão remasterizada, que o Apocalipse Now ele foi filmado em filme 70mm. Então, quando remasterizaram, conseguiram buscar tudo, assim, eu não sou especialista, mas eu li, tem umas coisas lá. E eu sei que a resolução do vídeo original é muito boa. Resumo da história é que, assim, a gente pode ficar aqui agora mais 23 horas, a gente vai, acho que, matar as pessoas de... Vamos deixar curiosidades. Eu não sei também, porque a minha sensação é que ficou meio bagunçado, assim, essa nossa conversa. Mas acho legal que a gente mencionou aqueles que pra gente são mais marcantes. Sim. Que a gente comentou no começo, a gente podia fazer uma lista. Mas eu queria deixar aberto aí pro pessoal comentar também se vocês querem uma parte 2. Exato. Porque tem muito material, né, pra falar de filme, de seriado, de famosos que usam na vida pessoal. Verdade. Só James Bond dá pra fazer 2 vídeos explicando todos os relógios. Músicos. A gente pode falar de músicos que usam relógio. Deixem então escrevam aí nos comentários aí as sugestões e tudo mais, né? Pra gente fazer o nosso trabalho aqui. Justíssimo. Então, bom, com esses 400 mil que a gente falou, que vieram na cabeça, acho que por hoje agora trabalha a turma aí pra achar os inserts aí de tudo aí que a gente falou. Vocês viram agora todos esses inserts ou não viram nenhum? Não, o pessoal capricha, vai achar tudo. É isso aí. Então, bom, obrigado aí pela paciência, mais um episódio de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Até a próxima. Valeu, pessoal. I'm tripping on